A semana começa com ritmo lento na vacinação contra a Covid em Goiás. Muitas cidades não tinham doses e outras reduziram os pontos de vacinação por causa dos baixos estoques. O empresário, que recebeu ameaças depois de anunciar o casamento gay, morre no dia da cerimônia. Ele estava internado para tratar da Covid-19. Em Mineiros, um homem foi baleado enquanto empurrava um carrinho de bebê do filho. O suspeito do crime foi preso. Uma moradora de Brasília, que fazia trilha na Chapada dos Veadeiros, teve que ser resgatada. E você vai ver o espetáculo das garças em Caçu, às margens do Rio Claro. As aves atraem os moradores todo fim de tarde. É agora no Jornal Anhanguera. Olá, boa noite para você. Agora 7h10. A gente abre a edição desta segunda-feira te mostrando que novas doses de vacina contra a Covid-19 devem chegar a Goiás durante a madrugada. Quase 100 mil doses da AstraZeneca e Coronavac, a maioria para aplicação de primeira dose. É uma expectativa para tentar dar ritmo à campanha no estado, viu? Porque a semana começou bem devagar na vacinação. Com pouca vacina para a primeira dose, Anápolis diminuiu os pontos de vacinação e teve que distribuir senhas. Para garantir a dose no braço, a estratégia foi chegar cedo. Falando que ia ter poucas doses, eu resolvi vir de manhã. Estou indo esperando a fila, tinha umas 100 pessoas mais ou menos na minha frente. Anápolis está imunizando com a primeira dose pessoas acima de 38 anos, mas vai depender de outro carregamento para conseguir vacinar todo esse grupo. As 4.300 doses que chegaram na sexta só duraram o sábado e estavam contadas para esta segunda-feira. O jeito foi distribuir senhas. Por conta da pouca quantidade de vacinas, a prefeitura reduziu de 10 para 3 o número de pontos de vacinação aqui na cidade. Este aqui, por exemplo, na região sul, começou o dia com apenas 400 doses. Eu, com 39 anos, com 1 ano e meio de pandemia, tomar a primeira dose é muito tempo. O ideal é que a gente tivesse tomado, talvez no comecinho do ano, meados de fevereiro ou março no máximo. Anápolis vacinou até agora 42% da população com a primeira dose e apenas 14% recebeu a segunda dose. Com quase 6 meses de vacinação, ainda é impossível saber quando todos os adultos estarão imunizados. Não é possível prever em qual momento ou em que período a gente conseguirá contemplar e avançar no sentido de estar vacinando toda a população acima de 18 anos. Uma vez que o município não tem autonomia nessa distribuição e nem no quantitativo a ser recebido em cada remessa. Pois é, e uma atualização, viu? No fim da tarde acabaram as doses em Anápolis. Em Goiânia, há uma semana a idade das pessoas que podem vacinar não baixa dos 39 anos. Com poucas doses, Goiânia começou a semana só com 3 dos 17 pontos de vacinação. Hoje, a Secretaria de Saúde da capital anunciou que vai vacinar professores e também profissionais da saúde que ficaram para trás. A Secretaria de Saúde aqui da capital disse que 39,74% dos goianienses já foram imunizados com a primeira dose. Em várias cidades, a pouca quantidade de doses tem prejudicado a vacinação. Em Rio Verde, as doses que chegaram na sexta-feira acabaram no fim de semana mesmo. Na semana passada, a vacinação chegou a ser suspensa por 3 dias por falta de imunizante. Jataí também não vacinou a primeira dose, que ficou parada hoje. As 1.170 doses que chegaram no sábado acabaram em apenas 5 horas de drive-thru para pessoas com 38 anos ou mais. Na última semana, Jataí chegou a ficar 4 dias sem vacinação da primeira dose. Itumbiara hoje teve repescagem apenas para pessoas de 40 anos ou mais. Quem é desta idade e não se vacinou vai para o fim da fila. Só poderá receber a dose quando a campanha atender quem tem 18 anos. Foi enterrado no começo da tarde o corpo do empresário de Anápolis que morreu de Covid-19 no dia do casamento. Ele e o noivo vinham sofrendo ameaças e tiveram a loja furtada logo depois de anunciar o casamento nas redes sociais. Na frente do hospital, muita emoção.
O choro é pela morte do empresário Saulo Lopes, de 37 anos. Ele estava internado na UTI do Hospital Norma Pizzari, em Anápolis. Como o empresário morreu por causa da Covid-19, não pode haver velório. Por esse motivo, amigos e familiares estão aqui aguardando por um cortejo que vai levar o corpo aqui do hospital onde o Saulo estava internado, direto para o cemitério. O corpo do empresário foi enterrado neste cemitério. Saulo estava noivo e morreu no dia do casamento com o também empresário Rafael Ferreira. Horas antes de morrer, os dois trocaram mensagens. O noivo pergunta: "Tá conseguindo respirar?" Saulo responde: "Não, sem ajuda." 60% do pulmão dele ficou comprometido. Aí ele teve uma piora na quarta-feira, na sexta-feira ele teve um infarto. No sábado, quando eu fui lá à noite, aí ele já falou assim: "Eu não dou conta mais. A minha hora tá chegando." Ele que pediu para ser entubado, que falou que não conseguia respirar mais. Saulo e Rafael ficaram conhecidos depois que foram ameaçados, assim que anunciaram a data do casamento. Dias depois, a loja dos empresários foi arrombada e furtada. O terno dele tá lá em casa ainda, as taças que a gente mandou fazer, tudo que a gente mandou fazer tá lá em casa ainda. Agora eu não sei como é que vai ser minha vida sem ele, não. Um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde aqui de Goiás mostra que as regiões Nordeste, 2 e Sul apresentaram agravamento na pandemia agora nos últimos dias, viu? Itumbiara, no sul do estado, por exemplo, saiu de crítica para a situação de calamidade. Então a gente chama ao vivo a repórter Luana Nunes, que vai explicar para a gente o motivo, dessa piora que está tão preocupante. Boa noite para você, Luana. Ei, Gabi, boa noite para você e para todos. Isso se deve, Gabi, que tem muita gente aí relaxando com as normas, deixando de usar máscara, deixando de respeitar o distanciamento social e até participando de festas clandestinas. Esse estudo foi feito pela Secretaria de Saúde de Goiás entre os dias 9 e 16 de julho e foi divulgado como um formato de mapa de calor, que apontou que das 18 regiões de Goiás, 4 continuaram com situação crítica e 2 tiveram uma piora significativa, passando por patamar de calamidade. Essas 2 regiões são região Sul, que tem como cidade polo Itumbiara, e Nordeste 2, que tem como polo a cidade de Campos Belos. Ainda segundo a Secretaria de Saúde goiana, essa situação só não está pior porque já tem muita gente vacinada com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid. Pouco mais aí de 2.700.000 pessoas tomaram a primeira dose e uma faixa aí de 900.000 pessoas tomaram as 2 doses da vacina contra a Covid. Isso mostra pra gente, Gabi, que a vacinação está avançando, mas não é momento de abaixar a guarda contra o vírus. Gabi. Pois é, Luana? Preocupante. O pessoal está tomando primeira dose e já está achando que pode aglomerar, que pode fazer tudo, Muito obrigada, viu? A Polícia Civil de Uruaçu, no norte do estado, investiga se uma queda de energia pode ter causado pelo menos 2 mortes no Hospital Centro-Norte. A família de uma das vítimas procurou a delegacia. Já faz mais de um mês que o seu Jailton Pereira da Silva morreu. A família ainda sofre, e não só pela morte do autônomo de 58 anos. É a dúvida que aumenta a angústia dos filhos e da esposa do seu Jailton. Segundo a família, no dia 2 de junho, o seu Jailton recebeu o diagnóstico na UPA aqui de Uruaçu que estava com a Covid-19. E no dia 3, ele veio transferido aqui para o Hospital Centro-Norte. Deu entrada na UTI, onde chegou a ser entubado. Segundo a família, seu Jailton vinha melhorando e já estava sendo preparado para a extubação. Foi neste momento que os filhos receberam a notícia da morte dele. Segundo o filho de seu Jailton, um médico teria revelado à família que a causa da morte não teria sido falência múltipla dos órgãos, insuficiência renal, pneumonia viral, Covid-19 ou síndrome metabólica e cardiopatia, e sim uma queda de energia ocorrida no dia 12 de junho. Tudo está relatado num boletim de ocorrência que a família registrou na firma que moradores que moram ao lado do hospital também podem atestar que houve queda de energia na unidade hospitalar no dia em que seu Jailton faleceu. A família quer respostas para várias perguntas. Se houve queda de energia, ela pode ter comprometido o funcionamento dos aparelhos que mantinham seu Jailton respirando? No mesmo dia que era para ele ter sido desentubado, recebemos a notícia que ele faleceu. Eu e meus irmãos fomos na polícia buscando
polícia para investigar esse caso, não que traga meu pai de volta. O delegado responsável pela investigação recebeu hoje de médicos representantes do hospital documentos e imagens do dia da morte do paciente, que podem ajudar a esclarecer o caso. Não foi fornecido os prontuários conforme requisitado, de modo que a polícia vai tomar todas as providências legais para ter acesso a esses prontuários completos. De modo geral, os administradores responsáveis dizem, então, que não houve falha na energia elétrica com causa na morte. Meu pai era novo, tinha 58 anos, ainda tinha uma vida pela frente. Vamos aguardar essa investigação para que traga essa resposta para a família, né? Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás confirma que ocorreu uma falha de energia em uma das réguas que foi corrigida prontamente. Destaca que nesse período os equipamentos funcionaram sem interrupções por conta das baterias, que garantem autonomia de 3 horas. E antes do término desse período, a falha já tinha sido corrigida pela equipe de manutenção. Agora, atenção para essa história, gente. Um homem foi preso suspeito de homicídio em Mineiros. As câmeras de segurança mostram que a vítima estava com um bebê no carrinho quando foi baleado. A Tássia Fernandes chega ao vivo, então, para falar para a gente dessa história absurda, né, Tássia? A gente viu as imagens aí, a polícia já sabe a motivação desse crime. Boa noite. Ainda não, viu, Gabi? Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Esse suspeito, inclusive, já prestou depoimento, mas durante o depoimento ele preferiu ficar calado, não disse nada para a Polícia Civil. O crime foi na semana passada, mas essas imagens foram divulgadas apenas hoje. Inclusive, foram essas imagens que ajudaram a polícia a identificar e prender esse homem que é suspeito. No vídeo dá para ver que a vítima, que tinha 25 anos, estava passeando com um carrinho de bebê. Dentro do carrinho, inclusive, o bebê que estava ali dentro era filho da vítima. Daí esse homem chama ele para conversar e alguns segundos depois atira várias vezes contra ele. Muitas pessoas estavam ali nesse momento, o que é possível perceber também pela imagem da câmera de segurança. A Polícia Civil já ouviu essas pessoas e continua investigando esse caso para tentar entender a motivação desse crime. O homem que foi preso, suspeito desse homicídio, já tem passagens pela polícia e, se ele for condenado, pode pegar até 20 anos de prisão. Gabi. Obrigada, Tássia. A semana começou sem chuvas aqui em Goiás e na região sudoeste as temperaturas despencaram com a chegada da nova massa de ar polar, viu? Quem acordou cedo para sair de casa teve que se agasalhar. Em Rio Verde, a madrugada desta segunda-feira foi a mais gelada do estado, 7 graus. Tô com 2 blusas por baixo, ainda tô com frio. Para aquecer, a alternativa foi curtir o sol. E logo que ele apareceu, a família foi para o parque. Toda agasalhada, a Abigail tava que aproveitava o balanço. Já a mãe não tava tão animada assim, não. A água muito gelada da torneira para lavar louça, para lavar roupa. Então fica bem complicado. De Tocantins, o Isaac estava estranhando o tempo gelado. Esse frio tá muito castigando a gente. A gente tem uma filha pequena e tá muito frio. Mudou totalmente. Diferente do início do mês, quando Jataí registrou -1 grau, a frente fria que veio agora foi menos intensa. A mínima registrada foi de 9 graus. E esse friozinho deve chegar em outras regiões do estado. Na terça-feira, esse ar frio se espalha sobre toda a região central do estado, aí sim trazendo temperaturas bem baixas. E lá para quarta e quinta-feira, sim, essa massa de ar polar começa a perder intensidade e as temperaturas voltam a ficar amenas pela manhã e se elevam durante o dia. Pois é, o ar polar que está chegando por aqui, viu? E vai provocar muita diferença de temperatura em regiões do estado. Vamos ver a previsão. Na terça-feira, o ar frio de origem polar se espalha pelo centro-sul de Goiás. As temperaturas ficam em queda nessa parte do estado. No sudoeste tem até previsão de geada, que pode ser de intensidade moderada. Veja que a mínima pode chegar a 3 graus no sudoeste do estado. A terça-feira segue sem previsão de chuva, com tempo seco e umidade baixa. Para amanhã, Rio Verde deve registrar mais uma vez a temperatura mais baixa do estado, 6 graus. 7h26, de volta com a notícia muito triste, viu? Uma menina de 1 ano e 6 meses morreu hoje depois de cair uma fossa em Valparaíso.
O Myron Otton está ao vivo, acompanhando toda essa história de perto. Boa noite para você, Myron. Olá, Gabriela, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, uma notícia bem triste para começar essa semana, viu? Essa tragédia aconteceu hoje, no começo da tarde, aqui em Valparaíso de Goiás. Segundo informações do homem que ajudou a socorrer essa vítima, essa menina de apenas 1 ano e 6 meses, ela estava brincando no quintal de casa quando ela pisou na tampa da fossa séptica de casa e ela estava meio rachada. Automaticamente a criança caiu lá dentro. A mãe que estava por perto começou a gritar por socorro, muitos vizinhos chegaram para tentar ajudar. Esse homem que prestou os primeiros socorros chegou até a jogar uma mangueira para puxar a criança, né? Só que a criança estava muito lá embaixo, eram mais de 2 metros de profundidade. Ele trouxe essa criança aqui para o CAIS de Valparaíso, que é o Centro de Atendimento Integrado à Saúde. Ela chegou com vida aqui, foi até entubada, mas infelizmente não resistiu. A família dessa menina de 1 ano e 6 meses, as nossas condolências e sentimentos. E esse caso ele foi registrado também um boletim de ocorrência na delegacia aqui de Valparaíso. Eu volto com você, Gabi. Que tragédia, né? Nossa Senhora, muito obrigada, viu? Bom trabalho. Uma moradora de Brasília que fazia trilha na Chapada dos Veadeiros acabou se ferindo e teve que ser resgatada. O que era para ser um sábado de aventura e diversão com as amigas virou um dia de dor e medo. Fernanda estava em uma trilha no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Quando foi pular de uma pedra para outra, acabou pisando em falso e quebrou o tornozelo. Não sei dizer exatamente o tempo, mas assim, a gente ficou bastante tempo lá até entrar em contato e depois para eles conseguirem chegar, porque era um lugar realmente de muito difícil acesso. Aí entrou em ação o trabalho da polícia, que precisou fazer um resgate com técnicas de salvamento na selva, já que a trilha tem muitas pedras. Os policiais imobilizaram o tornozelo da Fernanda e a carregaram ora nas costas, ora em uma cadeirinha de transporte conhecida como Juliette. Um percurso total de 4,5 km. A maior dificuldade mesmo é devido ao local ser bem acidentado, ter bastante pedra. Ao todo, foram mais de 4 horas de resgate até a equipe conseguir sair com segurança da trilha e a vítima ser atendida pelo SAMU, que estava esperando por ela ali na entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Fernanda foi levada para um hospital em Alto Paraíso e logo depois para uma unidade de saúde em Brasília. Agora de tarde, ela passou por uma cirurgia no tornozelo. Depois do susto, fica a lição do final de semana e a gratidão pelo trabalho das equipes que realizaram o resgate. Eu sou muito grata a todo o pessoal que me ajudou, o pessoal da polícia, o pessoal do parque, até o pessoal do SAMU, que depois que eles me levaram até a viatura, cuidaram de mim no hospital. Tanto quanto eles salvaram minha vida, foram anjos da guarda mesmo. O Instituto Chico Mendes disse que todo visitante do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros assina o termo de conhecimento de riscos e normas. Além disso, assiste também um vídeo com orientações de segurança e riscos sobre as trilhas. Sobre a informação passada pela turista de que ela ligou para o Corpo de Bombeiros aqui de Goiás pedindo ajuda, o Corpo de Bombeiros aqui de Goiás disse que não há o registro na Central 193 de Planaltina, que é o quartel responsável por essa área. Um levantamento do Ministério da Agricultura mostra que o consumo de alimentos orgânicos pode aumentar 30% nesse ano, viu? Por outro lado, a gente sabe, né, que o preço pesa no bolso para muita gente na hora de comprar esses alimentos. E aí, pensando nisso, um projeto de Goiatuba, no sul do estado, está dando um jeitinho aí de incentivar o consumo de alimentos orgânicos sem aumentar os custos. Há mais de 5 anos, a Roberta decidiu colocar na rotina os alimentos orgânicos. Ela cultiva algumas hortaliças em casa, em vasos mesmo. Quando você conhece a procedência, quando você pode cultivar em casa algumas coisas, alguns temperos, eu acho que traz mais saúde para nós. E esse cultivo orgânico não se restringe às hortaliças. Carnes e frutas, por exemplo, também podem ser produzidas de forma mais natural. Os alimentos orgânicos são mais saudáveis do que os convencionais, né? Além de serem mais sustentáveis. A expectativa do Ministério da Agricultura é de que neste ano o consumo de produtos orgânicos cresça até 30%. Mas o preço elevado desses alimentos faz com que eles ainda não sejam acessíveis para muitas pessoas. E para contribuir nesse aumento do consumo, uma horta aqui em Goiatuba está oferecendo de graça verduras orgânicas para a população. É só escolher e levar.
A gente entrega essas hortaliças de qualidade com mais riqueza, né? Com mais saúde para as pessoas que realmente precisam. Os mais de 10 tipos de verduras cultivadas aqui levam como adubo apenas o esterco. E olha o resultado. Folhas grandes e com muito viço. Cerca de 70 pessoas são beneficiadas semanalmente. Couve, alface e cenoura são alguns dos alimentos que saem daqui para a casa da Leidiane. Para a diarista, que mora com mais 8 pessoas, a horta significa qualidade alimentar e dinheiro no bolso. Que eu ia gastar nos produtos orgânicos, eu posso gastar em outras coisas. Parte de uma casa ficou totalmente destruída depois de um incêndio em Ipameri, no sudeste goiano. O fogo começou em um dos quartos da casa e rapidamente atingiu também a sala e a cozinha. Na hora do incêndio não tinha ninguém nessa casa. Os bombeiros controlaram as chamas depois de meia hora de trabalho, viu? Os militares não souberam informar como esse incêndio começou. E agora tem um alerta para os estudantes que vão fazer o Enem, viu? É que termina hoje o prazo para o pagamento da taxa de inscrição. Não vai perder, né? O Eduardo Marim está ao vivo, então, de Rio Verde e tem as informações para a gente. Boa noite, Edu. Oi, Gabi, boa noite para você, boa noite para todos. Isso mesmo, esse prazo acaba hoje. O valor da guia desse boleto é de R$ 85,00 e o candidato pode ter acesso no site do Enem. Os locais de pagamento, bancos e lotéricas, mas por causa do horário, já passaram das 7 horas da noite, então o pagamento tem que ser feito aí no aplicativo bancário ou no site, na instituição financeira onde o estudante tem conta. Reforçando que, se o estudante não fazer o pagamento dessa guia, desse boleto, ele não participa da prova. Os isentos já têm aí a candidatura garantida. O governo federal informou que não vai prorrogar esse prazo, viu? Esse ano as provas acontecem nos dias 21 e 28 de novembro, tanto na versão digital como também na impressa. Aqui em Goiás, são mais de 160 mil estudantes. Boa sorte, então, para os candidatos e para quem não pagou, corre lá para garantir a inscrição. Eu volto com você, Gabi. É isso aí, corre mesmo, senão só ano que vem, né? Muito obrigada, viu? Nosso estado, gente, é cheio de belezas naturais e lindas paisagens, né? Eu vou te mostrar agora um desses espetáculos da natureza. Em Caçu, no sudoeste goiano, são as garças que tomam conta de uma área às margens do Rio Claro e atraem os moradores nos finais de tarde. O cenário destaca ainda mais o entardecer. E é com este céu bonito que elas vão chegando aos poucos, em pequenos grupos, sem timidez. Tá na hora de voltar para casa. Logo fica tudo branquinho, parecendo uma pintura. É impressionante. São centenas, e por que não milhares? Literalmente batem ponto. Os moradores já estão acostumados com essa belezura de espetáculo. Todos os dias, no mesmo horário, sempre no fim de tarde. É que depois de um dia todo agitado, a beira do rio é o lugar preferido para um bom descanso. Não tem ponto mais disputado hoje no município de Caçu, no sudoeste do estado. A ponte sobre o Rio Claro fica a poucos quilômetros da cidade. O seu Luziano veio para pescar, já anoiteceu e o aposentado perdeu a hora de olho nestas danadinhas. Acho bonito, a natureza perto da gente, né? Como a gente mora aqui na cidade, chega aqui e está perto da natureza. E eu acompanho elas aqui, ó. Chega agora meio de setembro, elas viajam um pouco. Umas é caçuense, fica aqui. Estou pescando e vendo os pássaros. É legal. Os especialistas têm uma explicação para este berçário de aves. É que neste tempo mais friozinho, as garças buscam ambientes mais quentes para passar a noite. E os troncos bem pertinho da água são os locais prediletos. Tem uma termal aí um pouco mais quente e também por ausência de predadores, né? E esse local aí, com certeza, ele está próximo, né? A região onde as aves durante o dia buscam os seus alimentos, né? E se você acha que está vendo muitas garças, te conto que é nessa época que também acontece a reprodução das aves. Mais uma das belezas naturais desse nosso estado. Bonito demais, né, gente? Agora uma notícia muito boa, viu? O filhote de anta, resgatado com várias queimaduras no incêndio do Parque das Emas, está melhorando, viu? O filhote está conseguindo andar e comer sozinho. O animalzinho tem menos de 2 meses. Agora ele começa a voltar a enxergar aos poucos também, está andando sem esbarrar nos objetos. A gente está vendo a imagem dele aí, né? Segundo o biólogo que cuida dele, se seguir assim, logo, logo o filhotinho então de anta vai poder voltar para casa,
que é claro, né, gente, uma área de mata. Bom demais, né, ver ele tão bem assim. Hora da nossa imagem do dia, que é uma perseguição, viu, bem diferente. Uma carroça desgovernada, sem ninguém guiando, estava em disparada pelas ruas de Inhumas, olha só. A viatura da PM veio atrás e isso aconteceu ontem à tarde. Os policiais chegaram a impedir a entrada de carros nessa rua para evitar qualquer acidente, né? Por sorte, depois da disparada aí, o cavalo acabou parando no fim da rua e só rendeu uma boa história e também a nossa imagem do dia, hein? Bora disparar, né, gente? Semana tá começando, então. Uma ótima noite para vocês por aí. A gente encerra a edição de hoje com imagens de Catalão, viu? Eu te espero amanhã. Tchau, tchau. Boa noite.